E aí, sou o Daniel Silva e nesse vídeo eu vou te mostrar rapidamente como você vai fazer para receber uma mensagem do usuário no WhatsApp. Esse usuário ele vai fazer o quê? Ele vai geralmente aqui que a gente vai fazer nesse vídeo vai ser o agendamento de uma consulta, de uma reunião, de alguma coisa que você quiser. Vamos usar a ferramenta do VoiceFlow que vai integrar com o Make. O Make vai fazer todas as requisições aí na parte escura das integrações, consultar a agenda, vai dar a resposta de volta pro WhatsApp da pessoa. Depois dos meus últimos vídeos que eu fiz falando sobre a consulta com agendamento, as pessoas ficaram me perguntando para fazer mais vídeo, então eu resolvi trazer aqui um vídeo mais prático e mais avançado para você fazer no seu negócio, não somente para ti, mas eu sei que aqui no meu canal tem bastante pessoas que se inspiram nos meus vídeos para poder criar estas soluções e vender para donos de negócios. Então você fique à vontade em fazer isso aqui que eu vou te ensinar e vender para as outras pessoas. Porque isso aqui realmente ajuda muitas pessoas que não sabem fazer isso aqui. E se você quer entrar na comunidade do Genix, vou deixar na descrição do vídeo, é acesso gratuito. O princípio dessa comunidade é juntar pessoas que querem oferecer seus produtos, investidores que querem oferecer ajuda em quem quer oferecer esses produtos e ao mesmo tempo donos de negócios que procuram profissionais aí de qualidade para resolver seus problemas. E se você é um dono de negócio e procura uma solução similar a esta ou mais complexa, entre em contato comigo na descrição do vídeo, vai ter um link de agendamento para nós poder fazer uma call de descoberta de 30 minutos sem compromisso para poder vermos como podemos implementar um sistema de IA dentro do seu negócio. Se você não me acompanha nesse canal ainda, esse aqui é um dos mais de 300 vídeos que nós temos e eu tô com uma meta de bater 10 mil inscritos até o final deste ano. Se você quiser fazer parte desta meta, deixa aí o seu se inscrever e já deixa o seu like para esse conteúdo. Bora lá para a prática. Nós precisamos aqui então. O que a gente vai precisar? Vou te mostrar como que a gente vai fazer aqui nosso orquestrador no Workflow e depois eu vou te mostrar um código que a gente vai precisar fazer no Make, que depois a gente vai poder também fazer a integração com o chatbot do WhatsApp. Se você quer o template, todos os templates desse vídeo, se você quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então como que funciona? Você vai acessar um hub, neste hub vai estar todos os templates que eu vou utilizar neste vídeo aqui e você vai acessar, vai fazer o download e vai simplesmente importar dentro ali da ferramenta. Então eu vou deixar na descrição para você adquirir os templates também e você vai recebê-los prontos aí na sua máquina. Quando você adquirir o template pronto aqui do VoiceFlow, nessa ferramenta que a gente vai utilizar, você vai vir aqui, ó, import, vai vir aqui import e vai colar aí o documento. Colando o documento, ele vai abrir para ti todo isso aqui prontinho, onde que você vai mexer. Então aqui o que a gente tem? Se você não quiser o template pronto, você faz no 1 a 1. E o que a gente tem aqui no nosso... Isso aqui a gente começa o nosso fluxo com... Sempre vai ter esse start aqui. A partir desse momento a gente começa a desenhar. Então eu vou dar aqui um overview do que a gente pode fazer aqui, ó. Podemos chamar a inteligência artificial para responder. Podemos escrever alguma coisa no chat, colocar imagem, cartões, carrossel. Aqui no listing, aqui é para o que? Aqui é para colocar botão onde que a pessoa clica e a gente vai aguardar a resposta dela. Já na frente do vídeo eu vou mostrar como você vai fazer isso. A lógica é para você fazer condições, para fazer textos aleatórios ali para poder mudar as frases. Na questão de dev, aqui é para você fazer mais funções, são mais avançados. Requisição de API a gente vai usar aqui, JavaScript e ações customizáveis. Bom, o que você vai precisar fazer? Esse aqui, ele não está 100%. Isso aqui é um overview para você ver, mas com isso aqui ele já está o coração do agendamento, tudo certinho. Para você complementar isso aqui, você basicamente vai precisar só adicionar mais blocos de pergunta. Por exemplo, aqui, como que inicia? Aqui a gente vai iniciar assim, ó. Quando você quer marcar, responda dia e horário. Então esse início eu coloquei já quando a pessoa quer marcar, certo? Você pode fazer muitas coisas aqui antes, como pode dar olá, bom dia, de onde você fala, como posso lhe ajudar e tudo mais. Então nesse bloco aqui eu crio o como posso marcar, qual horário a pessoa quer marcar. A partir do momento que ela fala o horário, eu vou automaticamente consultar
que dia que é hoje, porque a inteligência ela não sabe que dia que é hoje, horário que é hoje e tudo mais. Então eu falo para ela fazer uma requisição, ó, nesse site aqui, ó. Quando ela faz uma requisição nesse site, ela vai receber o dia de hoje, tá aqui, ó, date time, dia 10, 31/7. Então a IA vai começar a saber que dia que é hoje na requisição. E por que eu faço isso aqui? Porque as pessoas aí, teu cliente, provavelmente, ele não vai chegar e dizer, eu quero dia 31 do 5 de 2024. Ele vai falar amanhã às 13 horas, amanhã às 15 horas, depois de amanhã, semana que vem, tal, tal, tal. Então, para a IA saber que dia que é, eu falo para ela, primeiramente, qual que é a data que o cliente está falando. Aí aqui embaixo, ó, a gente puxa um fluxo aqui. Bem lembrado. Ó, o que a gente tem que adicionar aqui? Na resposta, quando a gente manda uma requisição via API, a gente recebe uma resposta e essa resposta eu estou salvando na variável todayDate. Essa variável eu vou chamar aqui embaixo. Eu vou chamar aqui na IA. O que eu falo para ela? Hoje é o dia todayDate e o dia da semana 02. Por que o dia da semana aqui? Porque quando eu quero dizer para a pessoa que é quinta-feira ou daqui a alguns dias, ele já sabe qual que é o dia da semana. Então, se a semana começa com o domingo, ele vai saber que a pessoa está falando de tal dia. Aqui, ó, você vai entender a resposta do usuário e vai interpretar no formato ano, mês e dia. Esse aqui é um promptzinho que eu coloco dentro dele para você. Monitorar. O que eu faço no monitoramento é para saber se a pessoa ela quer saber quais horários estão disponíveis, porque isso aqui vai entrar em outro fluxograma para saber os horários disponíveis que tem no dia. Caso contrário, ela mesmo pode escolher sem saber os horários disponíveis. Bom, aqui se ela tiver horário disponível, ela vai procurar um momento, vamos verificar a data. Agora, após a pessoa tá sempre monitorando isso aqui, ó. Esse monitoring, ele fica sempre monitorando a resposta do cliente para ver se o cliente, o comportamento dele requer que o chat, ali, a IA, consulte os horários disponíveis na agenda. Caso contrário, ele vai fazer o seguinte. Ok, vou verificar a data. E o que a gente faz aqui? A gente faz um parse da data. Então a gente transforma ela em BST, de date time. Após isso, a gente fala para a variável pegar a date start para nós jogar para o nosso Google Agenda. Date start significa o dia que vai começar e o horário. E ele faz a formatação. Bom, após isso, ele vai fazer a consulta no Make. Então, esse aqui é vai consultar o nosso webhook. Esse aqui vai ser o webhook que a gente vai consultar aqui no Make, que é outra plataforma que você também, se você acessar a comunidade do Hub, você vai acessar esse template aqui. Aí como você faz para importar o template? Você vai no link da descrição também vai ter a parte da criação da conta do Make. Você vai entrar aqui, vai criar um cenário, vai vir aqui embaixo, ó, More, e vai importar Blueprint. Importando o Blueprint, você vai fazer o quê? Vai receber o template aí na sua máquina e a gente vai começar a trabalhar a partir disso. Toda vez que a gente vai fazer uma requisição aí para saber se está disponível a nossa agenda aqui, passa aqui pelo Make. Lembra da nossa explicação inicial? O Voice Flow vai fazer a requisição no Make, que o Make vai consultar o calendário e a resposta vai ir para a pessoa no WhatsApp. Então, agora, neste momento, ele vai entrar aqui no nosso Make e vai fazer todo o fluxograma. Depois eu vou explicar o Make, antes eu vou terminar esse aqui. Assim que ele consultar o Make, a resposta do Make vai ser o seguinte: ok se disponível e ocupado se não disponível o horário que a pessoa está fazendo. Se aqui eu criei uma condição, ó, if ok, ele vai jogar para outro fluxo. E se não, ele vai voltar para o BIOS ocupado aqui. Ele vai voltar para outro cartão, ó, outro bloco, que vai mostrar está ocupado, diga-me outra data. Bom, para você ver na prática, eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou jogar um horário que está ocupado. Deixa eu pegar o horário ocupado aqui, ó. Hoje às 2 horas. Então, hoje às 2 horas está ocupado. Eu vou jogar aqui. Hoje às 14 horas. Ele vai consultar. Ó, ele tá indo consultar aqui. Isso aqui é só um fluxo que mostra pra gente. Ó, está ocupado, diga-me outra data. Então ele pegou aqui que está ocupado às 2 horas. Daí
Por que ele pegou ocupado? Porque já tem aqui, e eu vou te mostrar o fluxo do Make, que ele faz toda essa consulta. Bom, voltando aqui, a gente já consultou que está ocupado, deixa eu sair aqui, ó, back. Consultou que está ocupado, aí ele vai voltar perguntando a data, perfeito? E aqui ele vai pegar a resposta do usuário depois e vai jogar dentro do fluxograma. Bom, se tiver ocupado, vai repetir todo esse fluxo. Se não estiver ocupado, o que acontece? Ele vai fazer a marcação. Aí que vem para a parte interessante. Se tiver ok aqui, ó, se ok, ele vai cair para outro fluxograma. Eu vou te mostrar aqui no ao vivo como que funciona. Amanhã às 14. Amanhã às 14 horas a gente não tem horário, então ele vai ver que vai estar disponível aqui. Ele vai jogar eu para outro fluxo, ó. Entramos no outro fluxo, tá vendo? Esse outro fluxo aqui, ele vai tocar o seguinte. Esse aqui é o tópico 2, ó. Aqui em cima a gente pode ver, ó, temos o home, é onde que começa o nosso fluxo que faz as perguntas, a consulta com nossa API. E aqui no tópico 2, ele vai fazer o que? Ele vai fazer a marcação. Então aqui na marcação eu falo o seguinte: ok, temos horário disponível, podemos confirmar? Se a pessoa falar sim, eu vou começar a pedir os dados dela. Me passa o seu nome, me passa o e-mail, me passa o WhatsApp. E eu vou pedir para o chat fazer a interpretação em JSON para poder juntar o nome, para poder juntar o e-mail e para poder juntar o telefone da pessoa. Feito isso, eu mando outra requisição via API que vai cair no Make e aqui dentro ele vai fazer toda a orquestração do agendamento. Agendando com sucesso, ele vai mandar confirmado, perfeito? Aí vai retornar pro nosso usuário que está confirmado. Como que funciona isso aqui então na questão do Make? Bom, aqui no Make vai chegar um webhook. Então, o webhook sempre chega a dados. O webhook sempre chega a dados. Vou te mostrar aqui ó, um caso que eu fiz aqui. Ó, esse aqui é um caso que chegou um dado. O que ele chega aqui, ó? Ele chega o meu nome, o meu e-mail, o telefone da pessoa que está marcando ali no chat e chega a hora, o horário, a data que é para ser a marcação. Então esse aqui é o receptor de dados. Basicamente, o webhook recebe os dados. Assim que o webhook receber os dados, eu sempre faço o seguinte aqui, ó. Aqui está o pulo do gato. Eu sempre filtro por função. Então, se a função é verify, ele vai verificar no Google. Lembra lá na hora que a gente pede para verificar a data, aqui no início? Aqui, o que eu jogo aqui? Ó? Eu jogo, opa, não é isso aqui. É na parte do webhook. Aqui eu sempre jogo uma função de verify. Isso aqui é uma key e esse aqui é o valor da minha chave. Onde que a função é verify e o webhook identificando essa função verify, ele vai verificar aqui com base nos dados que chegou. Se a função é para marcar, ó, setup, se a função é para marcar, eu pego a data, o horário, o nome da pessoa e coloco aqui no Google Agenda. E dou uma resposta ok ou se deu erro. Aqui, o que a gente pode fazer aqui após marcar é jogar uma mensagem, tá? Você pode fazer aí, eu não fiz aqui para não ficar muito grande. Você pode mandar um e-mail, então você pode vir aqui criar um e-mail, webhook, e-mail. Tem um vídeo que eu ensino você a colocar o chatbot para responder seus e-mails. O chatbot não, o ChatGPT para responder seus e-mails. Então eu vou deixar na descrição do vídeo também esse vídeo para você ver como você responder os teus e-mails com o ChatGPT. E é a mesma lógica aqui, você adiciona o e-mail e manda e-mail para a pessoa que acabou de mandar isso aqui. Então basicamente, como que ficaria o teu fluxo? O teu fluxo basicamente ficaria o seguinte, a pessoa entraria ali no seu chat, no teu chatzinho, no WhatsApp, agendaria o horário, que se tivesse ok, ia agendar o horário, ia mandar um e-mail, ia mandar um WhatsApp para o cliente, poderia mandar um WhatsApp para ti também, de confirmação, poderia mandar um e-mail para você também, de confirmação.
que tal usuário acabou de confirmar aí a consulta, a agenda, a reunião, a mentoria que seja com você. Isso aí todo mundo ficaria sabendo. Perfeito? Esse daí seria o fluxo aí da IA. Ok, como que a gente faz para conexão então com o chat, com o WhatsApp? Como que a gente faz conexão com o WhatsApp? A conexão com o WhatsApp vai requerer que você crie a sua conta, o WhatsApp Business. Eu já deixei um vídeo explicando como você vai fazer para criar uma conta com o WhatsApp Business. Então eu vou deixar na descrição do vídeo também para você criar a conta, para criar o número e para você deixar tudo certinho para usar a ferramenta Make e completar este fluxo. Agora nós vamos usar uma ferramenta que ela vai ser de ponte para linkar toda essa orquestração do chat, do bot, toda a orquestração aí da IA com o WhatsApp. Aí existe uma ponte, uma outro software que vai fazer essa linkagem entre o WhatsApp e o chat, o fluxo. E a gente vai usá-la aqui. Essa ferramenta é a FlowBridge, então eu vou deixar na descrição do vídeo para você entrar nela. A FlowBridge você vai fazer o teu cadastro e você vai vir aqui embaixo, ó, e vai criar um cliente company. Vamos criar aqui, ó, cliente company. É para você diferenciar aí qual que é as contas dos seus clientes. Então fazer YouTube Appointment. Esse aqui vai ser o meu cliente, YouTube Appointment. Agora que eu criei meu cliente, eu vou criar meu Voice Flow Project, ok? Então eu vou vir aqui, ó, New Voice Flow Project. Neste momento ele vai pedir qual que é o meu cliente, eu vou deixar aqui, WP, Voice Flow Project. Como que a gente vai pegá-lo aqui? Vamos lá no Voice Flow. Vamos vir aqui em publicar nosso projeto. Aí você pode colocar o que você quiser para publicá-lo. Ele vai começar a publicar aqui. Publicou, vai aparecer Costumes Widget. Você clica aqui para nós pegar o códigozinho. Ó, agora aqui vai ter a API Key. Aí a gente pega as API Key do projeto. Vamos aqui, ó, copiamos a API Key do projeto e vamos colar. Vamos colar aqui na FlowBridge, ó, Project, Voice Flow Project. Então aqui a gente já tem nossa API Key. Aqui o Project ID você vai pegar lá também. Project ID você vem aqui em Settings. Você pode descer aqui, ó, em Metadata, vai estar Project ID, aí tu copia esse aqui e cola também na FlowBridge. Colou na FlowBridge, agora vai pedir Voice Flow API Token. Ó, aqui no Project Name, você coloca essa chavezinha aqui que eu cometi um erro de trocar as casas. A chavezinha do API Key que a gente pegou vai ser aqui embaixo, em API Token. E aqui em cima é o nome que você vai dar ao Voice Flow. Então eu vou deixar aqui Appointment YouTube. Perfeito? Aí a gente cria aqui no botãozinho azul. Criamos nosso projeto do Voice Flow. Criamos aqui nosso projetinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, em Client Integrations para nós fazer a integração com o nosso cliente. Aí aqui vamos fazer a integração e agora a gente vai lá no nosso Facebook. Você viu o vídeo aí, eu espero que você tenha visto o vídeo já, onde que você aprende a criar ali o teu número, a criar o teu WhatsApp e configurar toda essa parte aqui. Então aqui o que a gente faz? A gente vai configurar o nosso webhook primeiro. Ó, vamos vir aqui. Você vai vir aqui embaixo em Configuration. Então aqui a gente vai criar uma nova integração com o cliente. E na integração ele vai perguntar qual. Aqui eu já estou conectado com o Meta. Ele vai perguntar qual que é a companhia que eu quero trabalhar. Aí lembra que a gente criou um cliente antes. Esse aqui vai ser o meu cliente agora. Qual que é o nome do projeto? É esse aqui. Aí vamos avançar. Agora ele vai perguntar o nome, vamos deixar pontemente aqui. O Slug ele vai criar automaticamente aqui embaixo. Aí só dá um Next. Agora no canal ele vai saber qual canal você quer conectar. Então você pode colocar o WhatsApp, entre outros. Vou colocar o WhatsApp aqui. Você precisa ver o vídeo que eu falei, por causa que ali, aquele vídeo é uma integração da criação da conta. E agora você vai usar o que eu expliquei naquele vídeo quando cria a conta do WhatsApp, o número do WhatsApp e tudo mais. Então veja o vídeo que está na descrição do vídeo de como fazer o WhatsApp. Aí você vai integrar agora.
Ó, nós vamos colocar que queremos usar o manual, o método manual. O que esse método manual vai querer? O WhatsApp Access Token. Como que a gente faz o WhatsApp Access Token? No vídeo a gente já aprendeu como pegar o WhatsApp Acesso Token, que basicamente o que você tem que fazer? Você tem que entrar. Aí você vem aqui em usuário do sistema, você cria um usuário do sistema aqui, adicionar o usuário do sistema, você coloca um nome de usuário, aí coloca admin, aí você cria. Quando você criar, você vai aparecer com esse usuário do sistema. Aí aqui você coloca o quê? Você permite ele. Aqui que você coloca, você vai gerar um novo token, e o novo token vai pedir o aplicativo, o nosso aqui é o Business App. Coloca aqui que a senha nunca vence. Vamos colocar a permissão de WhatsApp aqui, ó, WhatsApp Business e esse Management. Vamos adicionar. Agora vai vir a nossa chave de token. Vamos voltar aqui no cliente e vamos colocar aqui, ó, no Flow Bridge. Agora que a gente cadastrou a conexão e a chave, você vai receber aqui embaixo, ó, você vai receber Verify Token. Então tu vai copiar aqui e vamos colar aqui no aplicativo. Vamos vir integração info, vamos pegar nosso webhook aqui e vamos colar aqui, ó, callback URL. O nosso verificação de token é esse aqui mesmo e a gente vai verificar e salvar. Bom, agora tá tudo conectado, a gente já tem um número aqui em produção e vamos ver como vai ficar esse teste. Bom, esse aqui então, olha só como que ficou agora o nosso fluxo aqui no WhatsApp. Ele tá marcado, já enviou a confirmação e no WhatsApp e no e-mail. Bom, esse aqui é um fluxo final e é claro que tem muito que melhorar aqui, mas para tu entender que isso aqui já é o core do que você precisa, o core para você desenhar todo esse fluxo do começo ao fim, pegar os dados do teu cliente. Você também que quer vender um sistema assim, você consegue fazer muito. Por quê? Porque o coração, a funcionalidade já está aqui. Agora, o que você pode fazer com esses códigos? Você pode vender para outras pessoas ou você pode simplesmente aplicar no seu próprio negócio com essa base de conhecimento, essas informações que eu passei para você. Se esse vídeo aqui fez 1% de sentido na sua vida, deixe somente um like. Se você quiser se inscrever para me ajudar nessa meta que a gente tem no canal. Para eu saber que você chegou até aqui, comente aí abaixo. Uau, terminei. E eu vou entender que você terminou o vídeo do começo ao fim. Você estava aprendendo aí tudo o que a gente aprendeu aqui. Fechou? Lembre-se de acompanhar este vídeo que vai aparecer aqui, porque o YouTube entendeu que é relevante para você.